Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Deus abençoe você que está chegando conosco aqui no nosso canal do YouTube, que Deus ilumine a sua vida. Eu gostaria que você que está aí ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no nosso canal, já acione o sino de notificação e fica até o final desse vídeo, porque tem bênção para a tua vida através dessa palavra. E olha, quando você se inscreve nesse canal, você entra debaixo dessa cobertura espiritual e eu e a minha equipe de fé vamos estar orando por vocês. E eu digo mais, eu não acredito em por acaso, e eu creio que foi o próprio Deus que fez você acessar esse vídeo. Então Deus vai falar com você. Amém? E você que está acessando hoje, esse vídeo tem a parte 1, esse vídeo é a parte 2, mas vai abençoar muito a sua vida. O título da nossa pregação coloca para nós lá o título da nossa pregação: O que aprendemos com a ressurreição de Lázaro, parte 2. Amém? Levanta a sua Bíblia para o céu, em nome de Jesus Cristo, e ore assim comigo: Senhor meu Deus, fala comigo nessa noite. Não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso. Diga assim: meu Deus, usa o pastor como canal de bênção para abençoar a minha vida. Aquele que crê, diga amém e diga graças a Deus. Abra a sua Bíblia lá no livro de João, no capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 16 em diante. Semana passada nós lemos até o versículo 15, hoje nós vamos ler do versículo 16 em diante. Amém? Presta muita atenção na leitura e depois que eu ler, eu vou estar explicando o que Deus falou no meu coração. 4 coisas muito importantes em nome de Jesus. Amém? Diz assim: Então Tomé, chamado Dídimo, disse com os discípulos: Vamos também nós para morrermos com ele? 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. 18. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. 19. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito do seu irmão. 20. Maria, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e disse-lhe em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa os consolava, vendo-a levantando depressa, e seguiram-na, supondo que ela iria ao túmulo chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que os acompanhavam, agitando no espírito, e comoveu-se, e perguntou: Onde está sepultado? E eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. No 35 diz: Jesus chorou. 36. Então disse os judeus: Vede quanto amava. 37.
Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer que esse não morresse? 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. E disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. 42. Aliás, sabia que sempre me ouviste, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviastes. 43. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E 44. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto em um lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. 45. Pois dentre os judeus que tinha vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. E outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram os feitos que Jesus realizava. Amém, pessoal? Esse texto é um texto um pouco grande e a gente resolveu colocar em 2 fases. Amém? Colocamos em 2 partes. E em nome de Jesus Cristo vai estar lá disponível no nosso canal do YouTube para você assistir a primeira parte. Mas a segunda parte, eu tirei 4 lições, 4 coisas que a gente aprende com a ressurreição de Lázaro. Coloca a primeira para nós lá, por gentileza. Precisamos crer em Jesus. Nós precisamos acreditar em Jesus. Amém, pessoal? Lá no João capítulo 11, no 26, diz assim, ó: E todo que vive e crê em mim, não morrerás eternamente. Crê nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Olha, não é mérito meu nem mérito seu de chegar na presença de Deus, mas a gente chega na presença de Deus através do quê? De Jesus. Jesus é a porta de entrada, é o que nos leva, é o caminho que nos leva até Deus. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está hoje ao lado do Pai, à direita do Pai, do trono de Deus, e ele é o nosso intercessor. Ele intercede por mim e por você, e é por isso que nós precisamos crer nele, é por isso que nós precisamos acreditar nele. Jesus, quando passou na terra, ele era 100% Deus e 100% homem. Ele passou por coisas piores do que a gente tem passado, e ele não pecou, ele não desobedeceu, ele continuou no propósito. E ele disse para todos nós, ele disse: no mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Então nós precisamos crer em Jesus. Se nós queremos que aconteça uma ressurreição na nossa vida, e essa ressurreição, trazendo para o dia de hoje, não é ressuscitar aquele familiar que está lá 1 ano morto, não é isso. A ressurreição é fazer a nossa vida andar. Aquilo que não tinha mais jeito, Deus fazer ter jeito. Diga glória a Deus. Aquilo que não tinha mais solução, Deus trazer a solução. E muitas são as pessoas que me ouvem agora, que talvez ela precisa começar a crer para que haja uma ressurreição na vida espiritual, porque a pessoa não ora, a pessoa não acredita, a pessoa não tem crido. Muitas são as pessoas que, espiritualmente falando, elas estão mortas. Então, se eu quero que aconteça uma ressurreição na minha vida, eu preciso fazer o quê? Eu preciso crer, eu preciso acreditar em Jesus. Jesus está comigo, Jesus está na minha vida. Ah, pastor, mas o senhor não disse que Jesus está lá do lado de Deus, que intercede por nós? Sim, mas ele deixou o Espírito dele, que é o Espírito Consolador, que é o Espírito Santo. E hoje nós temos algo glorioso, que as pessoas no passado, os heróis da fé do passado não tiveram.
Sabe o que é? Jesus morando dentro de nós através do Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de nós é o poder de Deus habitando na nossa vida. Diga glória a Deus. Amém? Então a primeira coisa dessa segunda etapa desse estudo, desse ensino, o que a gente pode aprender com a ressurreição de Lázaro é que nós temos que crer em Jesus. Diga, eu preciso crer em Jesus. Amém? Coloca para nós a segunda figura, por gentileza. Amém? A segunda figura, por gentileza. Tirai o quê? A pedra. Lá no 39, 11:39 diz: então ordenou Jesus, tirai a. Lá no 38 diz: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, que era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Olhe para mim, esse tirar a pedra é algo que nós temos que fazer. Jesus, ele podia muito bem, o Senhor Jesus que ressuscitou um morto, ele podia muito bem soprar e aquela pedra sair. Podia ou não podia? Podia. Ele teve algumas vezes que ele falou com o mar, é ou não é? Ele falou com uma figueira. Jesus podia muito bem olhar para aquela pedra e dizer: pedra, sai daí. Mas Jesus, tudo que está escrito na Bíblia, tudo que foi feito por Jesus, foi tudo muito bem calculado. Jesus não tirou a pedra, porque tem coisas que é nós que precisamos fazer. E essa pedra trazendo para o dia de hoje pode ser um pecado. Essa pedra trazendo para o dia de hoje pode ser uma mágoa, pode ser um ódio. Essa pedra trazendo para o dia de hoje pode ser um comodismo espiritual. Essa pedra trazendo para os dias de hoje pode ser inúmeras coisas que têm impedido de haver uma ressurreição na nossa vida. Aquela pedra precisava ser tirada para que Lázaro saísse de lá de dentro. Aquela pedra precisava ser tirada e Jesus, ele fez aquele milagre, fez ter a participação das pessoas que estavam lá. Então eu tenho que aprender, e eu aprendo com a ressurreição de Lázaro, que nenhum milagre vai acontecer na minha vida sem a minha participação. Se eu quero que aconteça um milagre na minha vida, eu preciso tirar as pedras que impedem de eu ressuscitar. Eu preciso tirar a pedra que impede de eu ser feliz, que impede de eu ter uma vida diferente. Diga a glória a Deus. E talvez a pedra que está impedindo de você ser feliz seja um ódio, uma mágoa, alguma coisa que você tem guardado lá de trás. Talvez seja aquele pecado que parece um pecado de estimação. E aí o diabo já falou para você, sabe o quê? Fulano, você faz isso, mas Beltrano está fazendo pior. O diabo trabalha muito com uma situação, ele falando para nós, sabe o quê? Todo mundo está fazendo isso. Todo mundo está fazendo isso. Só que eu e você precisamos entender que a pedra não é Deus que tira, é nós que tiramos. Jesus não tirou a pedra, quem tirou a pedra foi as pessoas. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, responda para você mesmo. Se Jesus estivesse aqui agora, e Jesus falasse assim: vamos lá no túmulo do teu familiar, que morreu há 4 dias. Qual que você preferia? Tirar a pedra para tirar o caixão de lá de dentro? Ou você preferia ressuscitar o morto? Qual que você conseguiria fazer? Tirar a pedra. Tirar a pedra, qualquer pessoa pode ir lá e tirar a pedra. Mas ressuscitar o morto é algo exclusivo de Jesus. É algo exclusivo do próprio Deus. Diga glória a Deus. E sabe qual que é o problema nosso hoje? Que nós não tiramos as pedras que Deus pede para nós tirar, que Jesus pede para nós tirar através da palavra, e nós queremos fazer a parte de Deus. A gente começa: como é que nosso familiar vai mudar? Como é que eu vou ser curado? Como é que vai acontecer um milagre na minha vida? E a gente começa com um monte de porquê, e a gente quer às vezes ensinar Jesus a trabalhar. Diga para essa pessoa que está ao teu lado: não precisa ensinar Jesus a trabalhar. Não precisa. Amém? Por que não precisa ensinar? Porque Jesus sabe o que está fazendo. Jesus sabe o que está fazendo. Você vê que quando ele soube, nós falamos na semana passada, que quando ele soube que Lázaro estava enfermo, ele disse: essa enfermidade não é para a morte.
E Lázaro não morreu? Morreu. Mas aquela enfermidade era para que Lázaro morresse, mas que ele ressurgisse, que ele ressuscitasse. Então Jesus sabe o que está o quê? Fazendo. Então tira a pedra. Eu estou falando aqui a pedra, tem gente que já sabe. Tem gente que a pedra que está na vida dela é mentira. Tem gente que a pedra que está na vida dela é um vício. Tem gente que a pedra que está na vida dela é um pecado não confessado. Ela não confessou esse pecado para Deus. Ela acha que Deus não viu. Ela acha que Deus não viu, mas Deus viu. E Ele quer que você se humilhe na presença dEle e peça perdão. Que você se volte para Ele. Diga glória a Deus. Terceira coisa que a gente aprende nessa segunda etapa, o que podemos aprender com a ressurreição de Lázaro. Seja sempre grato. Agradeça antes do milagre acontecer. Jesus, ele chega lá no 41 e tiraram, olha o que diz, tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouviste, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creio que tu me enviaste. Tendo dito isso, chamou em alta voz: Lázaro. Você vê que Lázaro não tinha ressuscitado ainda. Mas antes de Lázaro ressuscitar, Jesus viu que tiraram a pedra. Jesus fez o quê? Pai, graças te dou. Você já agradeceu a Deus pela tua vida? Você já agradeceu a Deus pelo aquilo que Deus tem feito na sua vida? Você já agradeceu a Deus pela tua casa, pela tua família? Você já agradeceu a Deus? Às vezes, posso falar ou não, o que mais você fez hoje foi reclamar da vida. O que mais você fez hoje foi reclamar da comida, da casa, da chuva, do tempo. É ou não é verdade? E quando a pessoa ela tem esse espírito que ela vive reclamando, é porque ela tem um espírito de ingratidão dentro dela. E naturalmente ela vai estar desagradando a Deus. Porque quem recebe o milagre e quem está percorrendo rumo a receber o milagre vai ser grato. Diga glória a Deus. Eu vou agradecer pela vida, eu vou agradecer pela minha família, eu vou agradecer pelo meu trabalho. Amém? Eu vou agradecer. E talvez você está aqui e será que você não tem só reclamado? Você reclama de tudo, reclama do tempo, reclama do trabalho. Outro dia mesmo eu conversava com um irmão que estava desempregado. Esse irmão estava desempregado, pegou um serviço, no segundo dia veio aqui: ai pastor, estou cheio de bolha no meu pé. Quando a gente ia jogar bola, se desse bolha no pé, a gente fazia o quê? O que fazia, seu Manuel? Enfaixava e continuava. É ou não é? Às vezes dava aquelas bolhas de sangue embaixo do pé, é ou não é? Quem nunca, né? Jogava a bola que dava aquelas bolhas de sangue, a gente furava com espinho a bolha, colocava lá uma tala, alguma coisa lá e continuava jogando futebol. Agora para o trabalho não, porque a pessoa não é grata, pessoal. Se trabalho fosse fácil, o nome não seria trabalho. É ou não é? Vai dar trabalho. Dá ou não dá trabalho? Dá trabalho. Que bom quando os irmãos falam assim: ai, graças a Deus vou pegar umas férias. Porque trabalhar, gente, não é fácil. Mas nós temos que trabalhar todos os quê? E agradecendo a Deus. Nós temos que ser grato. Olha só, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então eu não vi ainda acontecer, mas eu agradeço pela minha casa, eu agradeço pela minha família, eu agradeço pelo meu casamento. E eu tenho uma notícia para dar para você. Você que me acompanha em casa, você que está aqui na igreja. Quanto mais você reclamar, pior a sua vida fica. Escuta o que eu estou te falando. Quanto mais você reclamar, pior a sua vida fica. Aí tem gente que fala assim: ah não, mas pior do que está não fica. Fica. Meu Deus, como fica, gente? Como fica? Se você falar assim: ah, pior do que está não fica. Ah, meu irmão, você não sabe o que é pior. Então não reclama da tua vida. Agradeça a Deus pelos seus filhos. Agradeça a Deus pela tua igreja. Agradeça a Deus pela tua família. Diga glória a Deus. Amém? Então seja grato quando? Sempre. E comece a agradecer antes do milagre acontecer. Sabe por que muitos milagres não chegam na nossa vida? Porque nós não cremos. A gente está orando 10 anos pela mesma coisa. Sabe por que não chegou ainda?
Porque a gente nunca agradeceu. A gente já tem que agradecer e falar: Deus, eu creio que meu familiar vai sair das drogas, eu creio que o meu familiar vai sair do vício, eu creio que o milagre vai acontecer na minha casa. Obrigado, Senhor. Eu já estou vendo, Senhor, o teu mover, eu já estou vendo as coisas acontecer. Diga glória a Deus. Amém. Eu já estou vendo. Mas tem pessoas que o diabo vedou ela, a visão dela está fechada, e ela não consegue enxergar um palmo na frente. Ela não consegue ver o quanto ela é abençoada, o quanto ela é feliz. Eu atendo pessoas aqui na igreja que se reclamam: pastor, minha vida. Tá, mas o que está acontecendo? A pessoa não sabe dizer. Porque o problema na vida dela, sabe quem que é? Ela. É ela que não crê, é ela que não acredita. Aí ela não consegue resolver a vida dela, mas ela quer resolver a vida do marido, quer resolver a vida da mãe, do irmão, do pai, da esposa. Quem está entendendo? Se você quer ser feliz, você tem que resolver a tua vida com Deus. Você tem que falar para Deus assim: Deus, eu quero que o Senhor habite dentro de mim. Mas você tem que entender, por exemplo, se você toma um refrigerante ou um suco num copo, e você sente vontade, depois que você tomou, você sente vontade de tomar uma água, o que você faz com o copo? Você lava. Porque senão ela vai mudar o gosto da água. A água ela tem que ser pura, é ou não é? Porque a água com alguma coisa ela vai mudar o gosto e não vai ser água. Você bota lá a água com um pouco de leite, vai virar leite, é ou não é? Você bota a água lá com um pouco de suco, vai virar suco. A água ela só é água pura, é ou não é? Ela só vai, e você pode ver, você pode tomar o melhor suco que tem, não mata a tua sede como a água mata. É ou não é verdade? Para matar a sede tem que ser água. E assim é Deus. Deus não vai entrar num coração magoado, Deus não vai entrar num coração que não tem gratidão, Deus não vai entrar num coração orgulhoso, Deus não vai entrar num coração que está cheio de malícia, Deus não vai entrar num coração que só maquina o mal. Deus, ele vai entrar naquele coração que tiver o quê? Limpo. Por isso que nós temos a reunião, para limpar o nosso coração. Por isso que nós temos que se humilhar na presença de Deus. Tem um louvor do Thales Roberto que fala: todo dia o pecado vem e faz o quê? Me chama. Todo dia o pecado tenta nos destruir. Todo dia o diabo tenta sujar o nosso coração. Porque se o nosso coração estiver sujo, Deus não habita no coração sujo. Deus não habita num coração rebelde. Deus não habita num coração de pedra. Ele habita num coração que estiver o quê? Vazio e limpo. Diga glória a Deus. Amém? Então eu tenho que ser grato. A ingratidão, por exemplo, quem já passou por uma situação de ingratidão? Vamos dar um exemplo simples e prático. Você ajudou muito alguém, e na hora que você precisou de ajuda, a pessoa fez o quê? Virou as costas para você. Você ajudou a pessoa, e na hora que você precisou dela, ela virou as costas para você. Quem já aconteceu isso com você? Você ficou como? Como que você ficou? Triste. Mas a gente faz isso com Deus. Quando o calo aperta, quando as coisas estão apertadas, a gente fala para Deus que vai vir na igreja, a gente fala para Deus que vai buscar, as coisas começam a ficar boas, a pessoa some. É como se a pessoa falasse: tchau Deus, quando piorar as coisas eu volto. Não faça isso. Seja grato e entenda que se você está me ouvindo, graças a Deus. Se você está me vendo, graças a quem? Se você respira, graças a Deus. E você só está fazendo tudo o que você faz com a permissão de Deus. É na verdade. Tem um ditado popular que eu nunca li na Bíblia, mas é um dito popular, que não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Eu creio nisso, porque tudo é com a permissão de quem? Tudo é com a permissão de Deus. Se está acontecendo coisa boa na tua vida, graças a Deus. Se está acontecendo coisas que você acha que não é boa, graças a Deus. Porque às vezes, por trás desse problema, vai vir uma grande vitória, vai vir uma grande bênção para a tua vida. Diga glória a Deus. Diga: eu vou vencer. Amém? Coloca para nós lá a quarta coisa que nós aprendemos. Meu Deus do céu, é forte isso. Jesus quer desatar a sua vida para que você possa andar.
Lázaro ressuscitou, mas ainda ele estava como? Olha o que diz aqui no 44. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com uma atadura, e o rosto envolto num lençol. Então ordenou Jesus: desatai-o e deixá-lo ir. Às vezes a pessoa até ouve já uma ressurreição na vida dela, mas ainda ela está atada. Ela está atada. Uma pessoa que está com os pés e as mãos atadas não consegue ir muito longe. Ela, na verdade, ela vai ter que ir pulando, sei lá. E talvez, espiritualmente falando, a tua vida está assim. Financeiramente, parece que o demônio fez um risco assim, ó. Quando você chega num certo valor no banco, é o carro que estraga, é alguém que fica doente, e você tem que tocar nesse valor. Sabe, na tua casa, quando começa as coisas a ficar muito boas, você já fica, opa, tá muito boa as coisas para ser verdade. E daqui a pouco vem uma bomba. É ou não é verdade? Tem gente que está me acompanhando que tem até medo de ser feliz. Tem até medo, porque do nada aparece uma luta. Mas essa luta não é para te parar, essa luta é para você enfrentar e passar, porque Deus te trouxe aqui para desatar todos os nós da tua vida. Diga glória a Deus. Tudo que te prendia, Deus trouxe você aqui para desatar. Amém? Houve uma ressurreição na vida de Lázaro, mas depois você vê que ele não conseguia desatar sozinho, ele não conseguia. Tanto é que Jesus falou: então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixá-lo ir. Jesus não falou desate-se, desate. Ele falou desatai-o. Então desatai-o diz respeito a outras pessoas que foram desatar ele. Amém? E hoje os anjos de Deus estão desatando a sua vida. Talvez a tua vida não estava andando, teu casamento estava indo de mal a pior, a sua vida econômica estava indo de mal a pior, a sua família era só briga, os seus filhos não estão te obedecendo, mas Deus vai desatar isso hoje. Amém? Não compare a tua vida com a vida de ninguém. Hoje nós estamos vendo cristão, e muitos cristãos, dentro das igrejas, com a vida toda destruída, porque está olhando para a vida do próximo. Minha vida está acima de fulano, está pior. Não, pessoal. Olha para Deus. Deus tem algo preparado para você. Amém, pessoal? Houve uma ressurreição na vida de um homem que já tinha morrido há 4 dias. Jesus chegou lá e mandou tirar a pedra. E essas pessoas só tiraram a pedra porque elas creram no que Jesus falava. Você e eu precisamos crer no que Jesus fala. Diga glória a Deus. E depois a gente viu que quando tiraram a pedra, Jesus agradeceu, ele foi grato. Seja grato, seja grato. Faz um voto com Deus de nunca mais reclamar. Fala para esse irmão que está do teu lado: faz um voto de nunca mais reclamar. Nunca mais. Ah, pastor, mas eu reclamo de tudo. A gente acostumou a reclamar. Só que quando a gente acostumou a reclamar, sabe o que a gente está fazendo? A gente está fazendo a vontade do inimigo. A gente está fazendo a vontade de Satanás. O diabo, ele se alimenta do nosso fracasso, ele se alimenta do nosso choro. Ele gosta de ver a gente sofrendo, mas diga: na minha vida não. Amém? Não aceite esse sofrimento. Seja grato a Deus, agradeça, agradeça, agradeça. E nunca se esqueça que Jesus hoje, ele vai desatar a tua vida para a tua vida começar a andar. Quem crê nisso, fica de pé no seu lugar em nome de Jesus.